Boa noite.
semana das comemorações do êxodo do Egito, quando o povo passou de pé enxuto pelo Mar Vermelho, libertando-se da escravidão em que viviam, Jesus chegou a Jerusalém, como era o costume de todo bom judeu. Na noite de quinta-feira, ele celebrou com os apóstolos a ceia da libertação, transformando pão e vinho em seu corpo e sangue. Durante esta ceia, Jesus declara aos discípulos que um deles o haveria de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem Jesus falava. Quando João interrogou a Jesus, a pedido de Pedro, para dizer quem o trairia, Jesus lhes respondeu: É aquele a quem eu der o pão embebido. E em seguida, Jesus molhou o pão e deu a Judas. Tendo Judas recebido o pão, apressa-se a sair com um plano de entregar Jesus a Herodes. Após a refeição, Jesus foi com 3 discípulos para o Jardim das Oliveiras. Eram Pedro, Tiago e João.
Chegando àquele lugar, Jesus disse: Ficai aqui e descansai. Eu vou ali para rezar. Retirando-se para um canto sozinho, Jesus, neste momento, sentiu o peso de todos os pecados da humanidade. A ganância, a violência, a corrupção, as injustiças, as infidelidades. Todos esses pecados ele devia reparar. Por isso sofria muito. Sofreu tanto que gotas de sangue pingavam-lhe do rosto, misturando-se com suor. Jesus, então, exclama: Pai, chegou a hora. Se possível, afasta de mim tanto sofrimento. Levantando-se, ele foi ter com os apóstolos e os encontrou dormindo. Como sois sonolentos? Não pudeste vigiar comigo por 1 hora? Vigiai, orai sempre para não cairdes em tentação. Voltando para o local onde estivera antes, aparece um anjo para lhe confortar. Jesus volta a pedir: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Levantando-se, Jesus vai ter de novo com os discípulos, dizendo: Levantai-vos, levantai-vos. É chegada a hora em que o Filho do Homem será preso e entregue aos inimigos. E neste momento chega Judas Iscariotes e alguns soldados armados de espadas e lanças. Judas olha para os centuriões e diz: Aquele em que eu der um beijo é ele. Prendei-o, mas levai-o com cuidado. Jesus olha para Judas dizendo: Com um beijo, tu traístes o Filho do Homem. E voltando-se para os guardas, pergunta: E vós, a quem procurais? Os soldados respondem: A Jesus Nazareno! Então Jesus se apresenta: Sou eu. Vós me procurais e aqui me tendes. Podem levar-me, mas deixem meus discípulos em paz. Os centuriões e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-o e o levaram primeiramente até Anás, que era sogro de Caifás e chefe dos sacerdotes daquele ano. Caifás era que tinha dado este conselho aos judeus, dizendo: É preciso que um homem morra pelo povo. O chefe dos sacerdotes interrogou a Jesus a respeito dos discípulos e de sua doutrina. E Jesus respondeu que sempre falou às claras para o mundo, ensinando sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniam e que nada foi feito às escondidas. Não contente com as respostas de Jesus, Anás enviou-o para Caifás e em seguida para o palácio do governador
Pôncio Pilatos. Pilatos, junto com sua esposa, receberam Jesus. A esposa de Pilatos disse: Que nada haja entre ti, Pilatos, e este justo, porque hoje fui atormentada em sonhos por causa dele. Pilatos, vendo Jesus, perguntou: E então, vai dizer alguma coisa em sua defesa? Sabiamente, Jesus respondeu que sempre ensinara a verdade, e que todo aquele que é da verdade ouve sempre a sua voz. Ironicamente, Pilatos pergunta-lhe: O que é a verdade? E Pilatos, virando-lhe as costas, disse ao povo de Jerusalém: Não encontro motivo algum para condenar este homem. Eis aí vosso rei. Mas a multidão maldosamente dizia: Crucifica-o! 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 Então Pilatos interroga novamente: De onde és tu? És Galileu? És o rei dos judeus? E Jesus responde: Tu mesmo dizes. Sabendo que Jesus era galileu, Pilatos então disse: Por que não levá-lo a Herodes, que é governador da Galileia e se encontra em Jerusalém?
Levaram então Jesus a Herodes. Herodes esperava que Jesus fosse fazer um milagre para provar que era Deus, mas Jesus ficou em silêncio. Revoltado, Herodes mandou Jesus de volta a Pilatos. Pilatos se dirige aos judeus dizendo: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe um costume que eu lhe solte alguém na Páscoa. Querem que eu lhe solte o rei dos judeus ou solte Barrabás? A multidão gritava: Ele não! Solte Barrabás! Então Pilatos entregou Jesus para ser flagelado. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus e ainda o vestiram com um manto vermelho. Aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E então Pilatos, virando-se para o povo, disse: Levem-no, vocês mesmos crucifiquem, porque eu não encontro nele nenhum crime. Soltem Barrabás. Tragam-me uma bacia com água e uma toalha. Lavo minhas mãos e vos entrego este homem. E finalmente Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção a um lugar chamado Calvário. Oprimido pelo peso da cruz, Jesus desfalece, cai pela primeira vez.
caminho, Jesus encontra sua mãe aflita e desolada e diz: Meu filho, meu pobre filho, o que fizeram com você? E Jesus respondeu: Mãe, acalma tua dor. Eu nasci para salvar os homens com a minha morte. Seja forte, mãe. Meu dia é chegado. Os soldados, com violência, ordenaram que andassem e questionaram: Para que tanta demora? E logo à frente chamam o sirineu para se aproximar. Ordenaram que carregasse a cruz até mais em cima. Furiosos, falavam que não havia tempo a perder. Uma das mulheres que tinha seguido Jesus desde a Galileia conseguiu aproximar-se dele. Era Verônica. Com um pano, ela enxuga seu rosto, e Jesus, para recompensá-la, deixa impresso na toalha sua face. A vós todos que passais, a vós todos que passais, atendei, vede Sião, dor igual, dor igual a minha dor. Deus. Outra vez desfalecido, cai Jesus por terra pela segunda vez. Durante seu caminho para o Calvário, Jesus consola as mulheres, filhas de Jerusalém, dizendo: Não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus cai pela terceira vez, pelo peso redobrado dos pecados e da cruz. Depois de muito caminharem, chegaram ao Calvário.
Os soldados, com violência, arrancaram suas vestes e pregaram Jesus na cruz. Os soldados gritam ironicamente: Agora sim, temos um rei. Salve, rei dos judeus! Se és rei, então desça da cruz. Depois acreditaremos em ti. Salvastes aos outros, e a ti? E Jesus falou: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Um dos soldados prega acima da cabeça de Jesus uma tabuleta onde estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Ironizando, continua a dizer: Salve, Rei dos Judeus! Desça deste seu trono de glória! A mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena estavam junto à cruz. Jesus viu sua mãe e o discípulo que ele amava de pé ao lado dela e disse: Mulher, aí está o teu filho. Depois disse ao discípulo: Aí está tua mãe. Neste momento, Jesus entrega Maria para ser a nossa mãe, a mãe da humanidade. À direita e à esquerda de Jesus foram crucificados dois malfeitores. Um deles o insultava, dizendo: És tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o respondeu, dizendo: Nem você teme a Deus sofrendo a mesma condenação. Para nós é justo, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus respondeu: Hoje mesmo você estará comigo no paraíso.
Sabendo que tudo estava terminado, para cumprir as Escrituras, Jesus disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de fel e vinagre. Os soldados ensoparam então uma esponja amarrada numa vara e aproximaram-na da boca de Jesus. Ele não quis beber. E quando já se aproximara a hora nona, uma escuridão cobriu toda a região. A luz parou de brilhar. Então, Jesus deu um forte brado. Tudo está consumado. Meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de crucificar Jesus, os soldados se retiraram. E partiram entre eles suas vestes e sortearam seu manto. Mais tarde, José de Arimateia foi ter com Pilatos, para pedir autorização para retirar o corpo de Jesus e sepultá-lo. Pilatos autorizou. Então, ele foi com Nicodemos para retirar Jesus da cruz. Em seguida, começaram o trabalho. Pegaram o corpo de Jesus, enrolaram com pano de linho e o perfumaram, conforme o costume dos judeus. Maria, João e alguns amigos acompanharam o sepultamento.